Olá pessoal, meu nome é Camila Rebola, sou arquiteta urbanista e professora da matéria de desenho auxiliado por computador. Na aula de hoje estaremos fazendo a representação gráfica do cachorro, que é o exercício D, ok? Antes de iniciarmos, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar. A partir dos comentários de vocês, estaremos elaborando novos vídeos. Vamos ver nosso desenho inicialmente, vamos ajustar a tela com um zoom. Sempre, qualquer comando aqui no AutoCAD que eu habilitar, ele mostra aqui outras opções dentro do, por exemplo, do zoom. O zoom all, center, dynamic, extends, previews, scale, windows, object. Nesse caso a gente vai trabalhar com windows, que é uma janela. Tá? Deixa eu reabilitar aqui, zoom, windows. Eu delimito a região que eu quero trabalhar. É a tela que vai ficar aparente aqui, ok? Então, vamos começar aqui. Nesse desenho, iniciamos com o comando linha e trabalhamos com linha e junto com o arroba. Linha, vou desenhar esse patamar aqui inicial, F8, 65 unidades. Vou desabilitar o F8 só para facilitar a minha visualização aqui, mas eu não vou trabalhar com ele. Agora, eu vou colocar esse eixo aqui do lado só para nós podermos entender uma questão. Aqui no AutoCAD, nós trabalhamos com ângulos, tá? E os ângulos, eles vão trabalhar em sentido anti-horário. Se eu clicar aqui nesse ponto, habilitar a linha e criar minha linha, qual que é o valor que eu tenho que digitar, tá? Eu vou dar um zoom aqui, nós precisamos de 135 unidades, vou deixar aqui meio aberto, tá? Então, se é sentido anti-horário, ele vai começar do eixo X e vai ir para lá. Então, nesse lado eu tenho 90, neste lado 90 também. Então, eu tenho 180 unidades menos 135, que é o valor que eu quero aqui, que vai dar 45 unidades, certo? Então, clico linha, clico no ponto, arroba. Quando eu trabalho arroba, distância menor que ângulo, eu estou dizendo para o AutoCAD, a partir desse ponto, que é o arroba, então sempre quando eu ouvir arroba, a partir desse ponto, eu quero tantos metros, tantas unidades, com este determinado ângulo. No nosso caso é 45 unidades, menor do que 45 graus. Tá aqui o nosso primeiro trecho, tá? Vou deixar aqui em cima só para a gente lembrar com o tempo. Então tá, vou reabilitar a linha porque eu desabilitei e a hora que eu mexi no zoom, clicar lá no ponto novamente, vou ter que fazer a mesma análise. Caso vocês queiram, vamos criar aqui em cima, nosso ângulo vai ser mais ou menos este daqui, ó. Algo pra cá, tá? Que ele contorna. O que aconteceu aqui? Ele tá falando que daqui pra cá, a minha peça, deste ponto para cá, ele tem 30 graus. Ele rotaciona 30 graus. Não, desculpe. Deste eixo aqui que ele está criando, é vertical, vou criar, ele tem outra cor para a gente entender o raciocínio. Aqui tem o meu eixo, está falando ali no meu desenho. Essa linha que eu criei laranja é uma linha auxiliar. Tá falando que desse eixo daqui para cá, ele andou 30 graus. Então, vamos no mesmo raciocínio. Esse quadrante aqui de embaixo do YX foi 90 e ele andou mais 30. Então, 90 mais 30, 120. Vou deletar essa linha e vou deixar aquela ali só pra gente entender daqui a pouquinho. Arroba. Nosso segmento é 75 unidades, menor do que, menos, negativo, 120 unidades, ok? Então, tá lá, agora eu posso deletar. Então, a gente criou, sempre olhando aqui, ó, tem um eixo vertical aqui, desenhado. Vou deletar aqui, tá? Aqui, ele tá me dizendo que desta linha para uma próxima, ele andou 120. Então, se eu
for analisar os meus ângulos aqui, vou criar as linhas auxiliares só pra gente entender novamente. Aqui temos 90 graus, aqui tem 30. 90 com 30, 120, certo? Para fechar um triângulo, ele é 180, o total é 120. Então, 30, 90, 60. Ele já foi 60 unidades. Para cá, ele vai mais 60 unidades para fechar o total ali, correto? Então, eu habilito linha, clico nesse ponto, desabilitar o F8. Ele vai, arroba, 45 unidades, menor do que menos 60 unidades. Pronto, fechei. Agora, esse aqui é um patamar reto, então, linha, um segmento reto, desculpa, na horizontal, habilito o F8, ele vai 23 unidades. Opa, acho que digitei alguma coisa errada. Ah, tá, ele foi só 3 unidades. 23. Pronto, feito. Agora eu vou continuar seguindo o meu raciocínio. Ele tá neste ponto aqui, ó. Este ponto pra cá, tá me afirmando que mais ou menos nessa posição ele vai 60 unidades. Do chão para cima. Então, vamos criar novamente o nosso raciocínio aqui. Ele está me afirmando que é mais ou menos aqui. Vou apagar esse eixo aqui. Vou deslocar só um pouco para a gente poder representar a peça por inteiro. Então, ele está me dizendo que deste eixo horizontal aqui, ele sobe 30 unidades, certo? Então, eu estou aqui neste quadrante. Então, ele já foi 90 unidades. Vou pensar aqui, 90 unidades, e ele quer subir 60 aqui. Então, se esse quadrante aqui é total 90, 90 menos 60, sobra 30, com mais 90 aqui, 120. Outra maneira de eu pensar nesse raciocínio, eu tenho 90 mais 90, 180. Menos 60 que já foi, eu tenho, vamos voltar ao raciocínio, 180 unidades totais, menos 60 que eu tenho aqui, sobram 120, correto? Então, meu eixo aqui, linha, vou até deletar minha linha aqui pra gente não confundir, linha, arroba, peraí que foi arroba, qual o tamanho do segmento? 45 unidades, menor do que 120, ok? Foi lá, perfeito. Vamos deletar as linhas auxiliares. Nosso patamar aqui, de 38 unidades. Olha lá, estão batendo mais ou menos o mesmo ponto aqui. Não tenho essa certeza, teria que calcular para verificar isso. Tá, agora, esse ponto para baixo, ele está me dizendo que desse eixo para cá, ele foi 135. Só que 135 unidades negativas. Então, 50 menor do que menos 135. Crio um novo patamar de 27, habilitei o F8, Enter, desabilito o F8, e vamos criar agora esta inclinação. Ele está me dizendo ali que é arroba 41.5, opa, faltou a distância, 34.48 menor do que 41.5, ok? Agora esse eixo é vertical, 40 unidades. Agora vamos descobrir ali qual que é o valor que está me dizendo aqui de um eixo. Eu posso criar uma correlação aqui.
que é este eixo. Vou criar ele com outra cor, só para identificação. Ele diz que existe um eixo um pouquinho mais para cima aqui. Qual que é o posicionamento eu não sei. Só que ele está me dizendo que essa inclinação existente aqui, vai existir uma inclinação para cá em algum posicionamento. Ele está me afirmando que... Deixa eu só ajustar aqui, a gente seguir junto. Desta linha até essa inclinação, ele anda 135 graus, correto? Então, 153, desculpa. Seria a ideia do seguinte, aqui, ó, deste eixo. A gente poderia fazer isso daqui, ó. Colocar o nosso raciocínio aqui. Então, eu tenho 180 aqui embaixo, menos 153. Então, vamos lá calcular. 180 menos 153, 27 graus. Então, linha, arroba, tamanho do segmento é 11 unidades, menor do que 27 graus. Opa, coloquei alguma coisa errada. Ah, já entendi, ó. Se eu olhar aqui embaixo, eu coloquei positivo. Então, vamos dar esses erros. Daí a gente consegue ajustar junto aqui, porque pode ter ocorrido com vocês, como ocorreu aqui comigo. Então, 11 menor do que menos 27. Ah, não foi? Devo ter digitado alguma... Ah, tá, coloquei graus aqui. Vou de novo. Clico, ponto, arroba, 11 unidades, menor do que menos 27. Tá, já sei o que eu fiz de errado. Eu calculei ele pra cá, só que ele é pra cima. Então, o nosso raciocínio é diferente. Nós temos que fazer aqui, ó. Esse mesmo eixo ocorre para cima, correto? Então, este ângulo aqui é igual a este, tá? Então, como que iremos fazer? Iremos fazer essa seguinte análise. Se eu tenho 27 sobrando aqui, vou até deixar aqui pra gente fazer junto. Esse lado aqui é 27, esse é onde eu tô passando meu cursor. Então, é 27 mais 90 e mais esse valor que eu não sei. Só que este lado aqui é igual aqui. Esse valor, vou fazer um círculo pequenininho aqui só para vocês identificarem onde eu tô falando. Esse lado é igual a este, correto? Então, eu tenho, vamos calcular, nesse lado aqui eu tenho 90 menos 27, certo? Então, 27, sobrou 63 unidades aqui. O que que eu vou fazer, então? Eu vou pegar deste eixo 90 mais 63. 90 mais 63 dá 153, que era o valor que a gente estava achando, que era daqui até aqui, correto? Que é o mesmo deste ponto, desta linha aqui de x até essa linha superior. Então, 153. Vamos lá. Vou deixar a nossa linha desenhada ali só para vocês verem que ela é igual. Oba, 153. Pronto. Posso apagar aqui essa linha que a gente tinha desenhado errada, tá? Então, sempre a gente vai ter que trabalhar com umas correlações de ângulo. Voltar lá para a aula da matemática que a gente tinha. Vou habilitar a linha novamente, linha, e eu vou fazer um patamar de 13 unidades. Ele sobe 5. Sempre que eu estou fazendo, habilito linha, clico no ponto, dou a direção e dou um Enter. Ou, habilito linha, clico no ponto, arroba, distância menor do que ângulo. Ok? Agora tem essa inclinação aqui, eu sei que ela tem um total de 30 de segmento. E ela anda
30 graus, só que 30 graus neste eixo aqui, ó. Vou apresentar aqui, vou deletar as linhas que a gente tinha criado anteriormente. Ele anda aqui, correto? Então, linha, arroba, 30 unidades menor do que o 30 de ângulo. Esse é pouca dificuldade, quase nenhuma. Subo a minha reta, 7, Enter. Desabilitei o F8. Pode deixar habilitado ou não, mas é uma questão de gosto na hora de visualizações aqui na tela. Ele anda 3 unidades negativas para Y, para X, e 3 unidades positivas para Y. O que eu estou falando? Ele vai estar assim, mais ou menos. Uma linha nessa direção. Nessa direção. Claro que com dimensões diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu identifiquei que ele anda para X menos 3 unidades. E para Y, ele sobe 3 unidades. Então, linha é uma outra maneira de trabalhar com o arroba. Arroba menos 3 para X, vírgula, 3 para Y. Olá, desenhamos a nossa linha aqui. Poderia calcular o ângulo, seria uma opção, mas quanto menor, mais rápido for o comando, melhor para nós, ok? Agora, eu tenho ali 21 unidades para esquerda. 21 unidades para esquerda. Ele sobe 12 unidades, 12, Enter. Aqui é o mesmo raciocínio que a gente fez nessa inclinação aqui, certo? Então, arroba, ele é 3 para X positivo e 3 para Y positivo também. Habilito F8, ele anda 28 unidades. Vou desabilitar só para questões visuais. Arroba, ele andou 7 unidades menor do que 45. Agora, novamente, ó, vou mexer aqui só para vocês visualizarem. Arroba 7 unidades menor do que menos 45. Agora, F8 novamente, 8 unidades para a direita. Vamos torcer para que feche a peça, hein? Pode acontecer dela não fechar. Pode ser algum valor que a gente digitou errado. 35 para baixo. Agora a gente vai ver se fecha ou não fecha. Arroba 14 unidades menor do que, vamos identificar aqui, menos 45. Uau, fechamos. Muito bem. Deixa eu só deslocar o nosso desenho aqui. Vamos digitar os nossos comandos que utilizamos aqui neste desenho. Correto? Então, utilizamos praticamente o comando linha. Praticamente não, só o linha, só que com maneira diferente. Line, atalho L, ou também posso clicar lá em cima. O line, trabalhamos com ele. Arroba, distância menor do que ângulo. Deixa eu abrir um pouquinho mais a minha tela aqui. E outra opção que utilizamos aqui foi o arroba, o valor de x, vírgula, aqui a gente usa vírgula nesse momento, valor em y, ok? Então, esse é o desenho do dinossauro.
Antes de finalizar, não deixe de curtir, compartilhar e comentar nossos vídeos. Até mais!